Você tem medo de fazer uma anestesia? Você já fez uma cirurgia ou conhece alguém que precisa fazer uma cirurgia e está preocupado com a anestesia? Olá, meu nome é Luciano Ramires, sou cirurgião ortopédico, especialista em medicina do esporte. Hoje vou conversar com um colega meu, anestesiologista, da minha equipe, que trabalha há mais de 20 anos. Vai me receber na sua casa para conversarmos em como diminuir o medo das pessoas em relação à anestesia. Cirurgia do joelho, do ombro, tipos de anestesia, tempo na sala de recuperação. Você vai tirar algumas dúvidas que você tem sobre anestesia. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos que precisam fazer uma cirurgia. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo qual é o assunto que você gostaria de saber. Podemos fazer um novo vídeo tirando as dúvidas de todo mundo. Fique comigo. Conteúdo imperdível sobre como diminuir o medo da anestesia. O que você precisa saber para perder o medo da anestesia? Hoje estou aqui com meu colega, anestesista da minha equipe, Dr. Friedrich, médico anestesiologista, que eu trabalho há mais de 20 anos. Trabalha na equipe SAL de anestesia, ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Me recebeu gentilmente aqui na casa dele para a gente criar esse conteúdo que vai ajudar muita gente, porque é extremamente comum no consultório o paciente dizer: doutor, eu estou preocupado com a anestesia. Às vezes a cirurgia é complexa, uma cirurgia grande, de grande porte, o paciente poderia estar muito bem preocupado com a cirurgia e ele se preocupa com a anestesia. Chega para ti isso também, porque tu acaba vendo o paciente na sala cirúrgica. Como é que tu percebe essa preocupação do paciente? Sim, muitas vezes o paciente está bem mais preocupado com o ato anestésico do que com o ato cirúrgico, né? Quando a gente sabe que na realidade é tudo uma coisa conjunta, né? Tudo feito um procedimento anestésico cirúrgico é uma coisa conjunta. Então a gente procura esclarecer sempre as dúvidas. Primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar conversando aqui contigo e com os teus seguidores, espectadores. Obrigado. Né? E procurando sempre ajudar e esclarecer as pessoas, né, que se interessam pelo assunto ou que precisam de um procedimento ortopédico, né, das diversas características que tem a parte da anestesia, né? Vamos dizer assim, além do ato anestésico propriamente dito, que é permitir o paciente passar pela cirurgia, Sim. Tem a questão do pós-operatório, o paciente Claro. não sentir dor. Claro. Então o anestesista atua bastante nesse momento também. Sim, a gente até tem uma disciplina que se chama medicina perioperatória, não é? Que leva em conta o pré, o trans e o pós, não é? E o anestesiologista é uma parte fundamental desse processo. Muitas vezes eu dou o contato de um dos colegas anestesistas para o paciente faz contato com esse colega e chega no bloco cirúrgico, às vezes é outro colega. Por quê? Porque existe uma equipe. Qual é a vantagem, qual é o propósito de ter uma equipe anestésica? Da maneira como a anestesia se organiza aqui em Porto Alegre, dos pacientes particulares de convênios, né? Cada cirurgião tem a sua equipe de anestesia, a equipe essa que pode atender mais de um cirurgião, né? Então os anestesiologistas se reúnem em equipes, né? Formam uma sociedade, né? Por quê? Porque o trabalho individual ou com dois anestesiologistas trabalhando junto, ele está muito sujeito a soluções de continuidade, problemas, né? De agenda e tal. Então, na nossa equipe, no SAL Anestesiologia, nós temos 8 anestesiologistas, né? Nós trabalhamos muito com cirurgia ortopédica, trabalhamos juntos há mais de 25 anos e todos os colegas têm experiência no atendimento de cirurgia ortopédica, experiência grande. Então, os detalhes, as características da cirurgia e da anestesia para a cirurgia ortopédica, né? A gente já está bem acostumado, o que melhora o atendimento aos pacientes. Perfeito. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu sou um privilegiado porque desde que eu fiz a minha formação cirúrgica, eu consigo trabalhar com a mesma equipe de anestesistas e que me permitiram meu crescimento profissional, porque eu sempre quis crescer profissionalmente e a equipe de vocês está de parabéns, porque eu nunca tive um problema, nunca tive uma queixa de paciente, sempre funcionou bem. E é uma coisa que eu digo, quem escolhe o anestesista é o cirurgião, certo? E eu escolho por 2 motivos. Um, pela parte humana. Os anestesistas têm que ser parecidos comigo, né? Não posso ter um anestesista que seja grosso com o paciente, porque eu não sou, entende? E do ponto de vista técnico, né? Os meus anestesistas têm que dar segurança para mim que eu quero passar para o meu paciente. Então isso é fundamental. Queria agradecer aqui, em nome de toda a equipe, né, para o Dr. Friedrich, porque realmente é um privilégio poder trabalhar com vocês há mais de 20 anos e seguir trabalhando. Sim, a nossa missão
missão como médicos, né, é não só tecnicamente atender bem o paciente e prestar um serviço de primeira qualidade, como também ter empatia com o paciente, porque estabelecer uma relação médico-paciente, mesmo que fugaz, como muitas vezes é a do anestesiologista com o paciente, mas de boa qualidade, né, para que o atendimento fique completo. Como é que começa o contato do anestesista com o paciente? O paciente chega no hospital, chega na sala de espera, acaba fazendo a troca de roupa, fica pronto para passar para a sala cirúrgica, aí vem o primeiro contato, muitas vezes com o anestesista. Muitas vezes. Outras vezes, por características de doenças prévias do paciente, né, é feito um contato antes, pode ser uma consulta virtual, pode ser uma consulta presencial, né? Hoje em dia, devido à pandemia, está se usando muito a consulta virtual ou mesmo por telefone, né? E qualquer coisa que necessite de uma atenção maior no caso do paciente, né, específico, alguma doença, algum manejo, né, é feito ou pelo especialista ou pelo próprio anestesiologista. Tocou num ponto importante aqui, a gente sempre faz exames pré-operatórios, a gente sempre conversa com o paciente, a gente vê todo o histórico de doenças que podem levar a qualquer tipo de complicação numa anestesia ou aumentar o risco, na verdade, não levar para uma complicação, né, que é normalmente baixo. Nós vamos falar sobre risco cirúrgico, risco anestésico aqui. O paciente já está preparado antes de chegar no hospital. Qualquer problema, qualquer alteração de exame, qualquer doença que chame a atenção, a gente sempre faz uma avaliação ou cardiológica ou clínica e essas informações chegam para o anestesista antes do bloco. Sim, e muitas vezes o paciente está tomando medicações, é imprescindível que ele continue tomando as medicações no dia mesmo da cirurgia, muitas vezes com um gole de água para não atrapalhar o jejum, como outras vezes tem medicações que têm que ser suspensas um dia antes da cirurgia, 7 dias antes da cirurgia, 10 dias antes da cirurgia, né? Sempre em combinação com o médico que prescreveu aquela medicação. Não é feito nada assim sem conversar com todas as partes envolvidas. Sem dúvida. Tocou num dado importante aqui, é muito comum o paciente dizer, e o jejum? Né? E a gente sempre confirma com o paciente antes da cirurgia, está em jejum há quanto tempo? Quando comeu a última vez? Às vezes o paciente come uma bala, masca um chiclete, né? Toma um pouquinho de água porque achou que não era, então é importante na informação, né? Jejum completo de 8 horas, caso tenha que tomar algum medicamento na manhã da cirurgia, pode tomar com um gole pequeno de água, certo? Sim, em algumas situações muito especiais, o jejum até pode ser menor do que 8 horas, mas isso tem que ser combinado diretamente entre o anestesiologista e o paciente. Agora vamos falar das anestesias para cirurgia no joelho. Dr. Frisch, que tipos de anestesia são mais comuns? A rotina da nossa equipe, porque a gente sabe que algumas equipes podem ter alguma rotina um pouco diferente aqui, não quer dizer que só isso funciona ou só isso está correto. Nossa rotina para o nosso paciente, como é que tu pode falar um pouco da anestesia geral para cirurgia de joelho ou bloqueio? O que é melhor? Olha, são diversos fatores a ser levados em conta, né? Se o paciente é ambulatorial ou não, se as doenças e patologias e outras características que o paciente tem associado, né? É sempre discutido com o paciente as vantagens e as desvantagens. O paciente é sempre esclarecido, né? Os mínimos riscos que existem também são esclarecidos, né? Não é feito nada sem conversar com o paciente, né? Nós temos para a cirurgia de joelho, dependendo do porte e do tipo da cirurgia, nós temos as opções: anestesia geral pura, anestesia geral combinada com um bloqueio periférico, ou também a anestesia raquidiana, que na maioria das vezes é utilizada, dependendo da cirurgia também combinada com um bloqueio periférico, né? E uma coisa importante em relação à anestesia raquidiana, que muitas vezes desperta muito mais fantasias e medos nos pacientes do que a própria anestesia geral, não é? É que ela é sempre feita com o paciente sedado, não é? Então o paciente, na realidade, ele acaba, na experiência dele, sentindo uma agulhada, que é a agulhada do braço, uma agulha fina, que é colocado o soro, não é? Ele recebe um sedativo e a partir daquele momento ele não acompanha mais nem
a parte da anestesia, que é feita nas costas, anestesia raquidiana, com uma agulha mais fina ainda do que a utilizada no braço, não é? E durante a cirurgia o paciente também não acompanha nada, o paciente fica sedado, dormindo, não acompanha a cirurgia. Falou um dado importante, alguns pacientes, isso não é tão comum, óbvio, né? Mas poucos pacientes vão falar assim: ah, doutor, eu fiquei com dor bem onde foi feita a injeção, onde foi inserida a agulha nas minhas costas. É possível isso? Olha, todo mundo sabe que uma das coisas mais comuns que tem na medicina é a lombalgia, a famosa dor nas costas, né? Então nós temos que diferenciar o paciente que eventualmente refere uma dor no pós-operatório nas costas. Nós temos que diferenciar até que ponto isso é da anestesia, daquela agulha extremamente fina que foi colocada no tecido ali conjuntivo até chegar no líquor, que é onde a gente faz a anestesia raquidiana, e os pacientes que estão com alguma dor de lombalgia por terem ficado deitados mais tempo numa determinada posição, uma coisa assim. Da anestesia propriamente dita, a dor que o paciente poderia sentir nas costas, e não é comum, né? É uma dor semelhante assim a uma injeçãozinha intramuscular, uma vacina, uma coisa assim, né? E isso seria possível do paciente sentir, né? Agora, uma dor forte, alguma coisa assim, certamente tem outro fator associado junto, né? Certo. Contar um dado importante aqui: o Dr. Frisch fez anestesia em mim semana passada, faz 8 dias hoje, quando eu operei meu joelho, fui operado do meu joelho. Fala um pouco então do meu caso, né? Já que eu te autorizo a falar do meu caso aqui. Decisão: poderia ter sido anestesia geral, foi realizada uma hack. Por que eu não precisei do bloqueio? Fala também um pouquinho do bloqueio, o que é um bloqueio, explica um pouquinho melhor. Sim, o bloqueio periférico que se utiliza mais em cirurgias de joelho é o bloqueio de nervo femoral, que é um nervo que passa pela parte anterior aqui do paciente, tá? E esse bloqueio ele é utilizado quando é feita alguma manipulação maior no joelho do que quando é feita uma artroscopia cirúrgica para lesão de menisco, para lesão de cartilagem. Nesses casos, normalmente não se faz o bloqueio femoral. Se faz o bloqueio femoral numa reconstrução de ligamento, numa cirurgia de tendões maior do joelho, tendão patelar, tendão quadricipital, alguma coisa nesse sentido, né? E nas cirurgias maiores de joelho, que não são bem o objetivo aqui, tipo prótese de joelho, também é utilizado o bloqueio femoral para aliviar a dor pós-operatória, que é uma cirurgia já maior, não é? Então, quando é uma cirurgia de menor manipulação no joelho e o paciente não tem patologia nenhuma, pode-se fazer uma anestesia geral, não é? Para o paciente ambulatorial, né? No teu caso, eu discuti contigo as vantagens de uma técnica e de outra, né? E tu preferiste que fosse feita uma anestesia raquidiana, e eu achei também era o indicado, concordamos, né? Com uma sedação. Realmente a minha cirurgia é uma cirurgia média, né? Não foi uma cirurgia pequena que eu possa sair sem dor. O paciente tem uma cirurgia pequena, uma cirurgia de uma ressecção pequena de menisco, que o paciente não vai ter, não tem por que ter dor daquela cirurgia. A anestesia geral tem uma vantagem: o paciente sai mais rápido. Depois nós vamos entrar aqui um pouco sobre o tempo de recuperação, né, que eu acho que é importante o paciente saber. Mas no meu caso, uma cirurgia média, né? Era uma sutura de menisco, tinha um problema de cartilagem, então eu tinha o risco de ter dor, não uma dor grande, não era uma cirurgia grande, a ponto de precisar de um bloqueio. Mas a hack para mim foi excelente, porque ela durou várias horas, né? Minha cirurgia foi em torno de 2 da tarde e eu fiquei no hospital até às 7. Então foi 5 a 6 horas, assim, eu estava ainda com efeito analgésico. Sim, e juntos são utilizadas outras medicações, né? E como o bloqueio ele vai regredindo aos poucos, consegue ter tempo de manejar aquela eventual dor, que não é todo mundo que sente, com medicações, né? Então, de uma maneira geral, quanto maior a manipulação vai ser feita no joelho, mais tu tende a usar técnicas regionais, que são anestesia raquidiana, conjunto ou não com um bloqueio femoral. Excelente. Uma experiência que eu tive aqui, até comentei com o Dr. Frisch. 4 anos atrás eu fiz uma cirurgia no meu joelho esquerdo. Foi com a doutora Marta, outra colega da equipe, e eu pedi para ela, eu estava muito curioso para saber o que ia ser encontrado dentro do joelho naquele momento. Lesão de cartilagem, o exame de ressonância às vezes não é tão claro, não é tão preciso, a lesão pode ser um pouco maior daquilo que realmente mostra no exame. E eu conversei com meus colegas e disse: eu vou fazer anestesia
e eu não quero sedação nenhuma. Eu fiquei do início ao fim da cirurgia sem sedação. Acabou a cirurgia, eu falei, doutor, posso dormir agora. Daí foi quando ela me deu o sedativo. Mas foi uma experiência interessante. Nós, como médicos, passarmos por paciente já é uma experiência por si só interessante. E esse caso não é impossível. Eu não sofri, eu não tive dor. É evidente que tu sente que vai te pegar uma agulha na veia, tu sente. Se tu não está sedado, vai ser feita uma anestesia local na coluna, próxima à coluna, não é dentro da coluna, na pele, né, nas costas. Vai passar uma agulha, tu sente alguma coisa. Mas não é impossível, eu estava acordado, sem sedação nenhuma. Não é impossível. Tanto que a imensa maioria das cesarianas, que é uma cirurgia extremamente comum aqui no Brasil, e é uma cirurgia abdominal, não é uma cirurgia de membro, né? É feito com uma anestesia raquidiana sem sedação nenhuma. Por quê? Porque na anestesia para cirurgia de cesariana, nós temos que nos preocupar com a mãe e com o bebê. E se a gente der um sedativo para a mãe, vai passar pela placenta para o bebê. E é perfeitamente possível. Dezenas de milhares de mulheres são anestesiadas por mês para cesariana com esse tipo de técnica. É perfeitamente possível. De uma maneira geral, a gente não recomenda, porque como o Ramírez está acostumado com o ambiente cirúrgico, então tem mais condições de lidar com toda aquela quantidade de informações. Mas o leigo, a pessoa que não está acostumada, realmente assim, na nossa experiência, é muito mais confortável, muito mais adequado para o paciente receber um sedativo um pouco mais leve, um pouco mais forte, não é? Quando ele é submetido à cirurgia com anestesia da cintura para baixo raquidiana, né? Sem dúvida. Falar um detalhezinho da anestesia geral agora. Anestesia geral, normalmente, quando o paciente acaba a cirurgia, o paciente tem que ser acordado. Naquele momento acaba a anestesia. Você já tem que entrar com medicamentos analgésicos, porque ele, vamos dizer assim, acaba a anestesia do ponto de vista assim, pode começar a sentir alguma dor a partir daí. Exatamente, a gente sempre se preocupa nesta transição da anestesia geral, sem bloqueio nenhum auxiliar, para o paciente acordar. 99,9% das vezes o paciente já recebeu outros analgésicos iguais aos que ele vai receber no pós-operatório, caso tenha mais dor, não é? Na sala da recuperação, o paciente já recebeu antes de acordar. Para dar tempo de isso, de uma certa maneira, a gente pode chamar de uma precaução, não é? Que o paciente tenha uma transição mais suave nesse processo. Cirurgia do ombro. Nossa rotina é anestesia geral com bloqueio. Sim. Qual é a vantagem de associar o bloqueio aqui? Na cirurgia do ombro, na anestesia para cirurgia do ombro, aí a gente vive uma situação um pouco diferente. Porque, a não ser em casos excepcionais, sempre vai ser feito o bloqueio de plexo, não é? Que é um bloqueio que bloqueia o ombro e o braço do paciente. Porque se não for feito o bloqueio, o paciente realmente não vai ter uma transição fácil por causa do potencial que tem de acordar com bastante dor. Então, 99% das vezes se faz um bloqueio de plexo, um bloqueio interescalênico, conjugado com uma anestesia geral. E por que tem que fazer anestesia geral? Ou por que na maioria dos casos é necessário fazer anestesia geral? Porque a cirurgia do ombro, especialmente a artroscópica, ela necessita todo um posicionamento especial, seja o paciente sentado ou deitado de lado, não é? Para que fique bom para o cirurgião operar, para que o cirurgião tenha boas condições de campo e de mobilidade para realizar a cirurgia. Então, a anestesia geral acaba se tornando necessária para que o paciente fique confortável, para que receba relaxante muscular, o paciente relaxe a musculatura e tenha mais facilidade e mais conforto, tanto para o cirurgião como para o paciente, para que a cirurgia seja feita. Tem uma questão da cirurgia do ombro que ela é realizada sem garrote. Cirurgia do joelho, muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes é possível botar um garrote, vamos dizer assim, tipo um aparelho de pressão na raiz da coxa, para evitar sangramento e alterações que possam ocorrer durante a cirurgia. Cirurgia artroscópica a gente precisa de visualização. A gente põe soro, aquele soro tem que ficar líquido. Se tiver uma gota de sangue vai atrapalhar um pouco a visão. Turvo. No ombro não tem garrote, então a gente tem que controlar qualquer tipo de... Uma gotinha de sangue. Quando a gente fala sangramento, não é um sangramento assim, né? Preocupante, mas é uma gotinha de sangue que às vezes atrapalha a visão. Como é que a gente se preocupa com isso?
pressão do soro, né, que a gente põe soro dentro da articulação, quanto mais pressão do soro, acaba diminuindo a pressão dos vasos, e o controle da pressão do próprio paciente. Exatamente, fica muito mais adequado, muito mais tranquilo para o anestesiologista controlar e baixar a pressão do paciente para níveis seguros, mas que proporciona uma visão melhor para o cirurgião, com anestesia geral combinada com o bloqueio. Fica muito bom. Sem dúvida. É possível fazer apenas com bloqueio? É possível, mas em situações especiais, né? Isso não é o comum. Mais de 95% das cirurgias tem serviços no mundo em que é feito só com bloqueio, mas não é muito difundido assim, né? Na grande maioria dos lugares é feito com anestesia geral junto. Tempo de sala de recuperação. O paciente acaba a anestesia, às vezes o paciente é ambulatorial, por exemplo. Preocupa porque alguém tem que buscar, ou a pessoa que está acompanhando ele vai ter que sair, tem que voltar para o hospital, ou ele quer ir realmente para casa, ou quer ver um jogo, né? Um jogo de futebol que tem de noite. Doutor, que horas eu saio do hospital? Uma coisa que muitas pessoas não sabem, porque não têm a obrigação de saber, é que nos últimos 30 anos houve um progresso assim muito expressivo nas medicações, na maneira como as medicações proporcionam uma recuperação muito mais rápida, né? Menos tempo na sala de recuperação, menos sensação de, vamos dizer assim, de ressaca, né? Pós-anestesia. Então, realmente assim, da época que eu comecei a fazer anestesia para hoje, a mudança é muito grande e muitas pessoas não sabem disso, não é? Então, para uma cirurgia de artroscopia sem grande manipulação do joelho, que é feita sob anestesia geral, a gente pode esperar que o paciente, em 3 horas depois que termine o procedimento, ele esteja indo para casa. Também é muito importante enfatizar que as salas de recuperação, o anestesiologista deixa as orientações, o que ele quer, como é que ele quer que seja a alta do paciente para casa. Mas as salas de recuperação de todos os hospitais, praticamente no Brasil, têm protocolos, não é? Então, o paciente, para ir para casa, ele tem que atingir uma série de condições, né? Basicamente, não estar com dor significativa, já estar bem acordado, já ter se alimentado, não ter ficado enjoado, os sinais vitais estáveis, ter conseguido urinar, que é uma coisa importante, né? Que o paciente consiga urinar espontaneamente antes de ir para casa. Então existe toda uma programação que é feita pelas comissões de anestesia dos hospitais, não é? Quais são os critérios que o paciente vai ter que ter para poder ir para casa, não é? Então, numa cirurgia simples de joelho sob anestesia geral, a gente pode esperar que o paciente em 3 horas vá para casa. Quando é feito com anestesia raquidiana, aí entra mais em jogo a variabilidade individual da pessoa. Realmente a tendência é que a pessoa fique um pouco mais, 1, 2 horas a mais na sala de recuperação até ter condições de ir para casa. Mas não é assim nada que prejudique o paciente em termos assim de ficar muito tempo na sala de recuperação, né? Mas varia muito de pessoa para pessoa. Muito bem, eu acho que abordamos bastante dúvidas que os pacientes apresentam aqui. Eu acho que foi um conteúdo que vai ajudar muita gente, né? Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais gente puder assistir esse vídeo e a gente puder contribuir para essas pessoas, nós vamos estar muito contentes, satisfeitos com o nosso trabalho. Não esqueça de se inscrever lá no canal no YouTube, de dar um like e compartilhar. Até o próximo vídeo.